Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. monitoras. Meu nome é Gustavo. Somos nós. Meu nome é Alana. E eu, Pedro. Estamos aqui na disciplina de HCI para apresentar o trabalho sobre acolhimento acadêmico e suporte emocional. Nossos recortes temáticos foram o quarto e o sexto, sendo sistema de escuta anônima para denúncias, desabafos, sugestões voltadas à convivência universitária e ambiente digital de autocuidado com lembrete de pausas, exercícios respiratórios, journaling, etc. A primeira etapa consistiu na exploração e entendimento do problema, onde a gente fez uso de 3 ferramentas: análise de concorrentes, questionário de perfil e personas. Análise de concorrentes. Aqui, como já foi dito nas aulas anteriores, a gente escolheu alguns aplicativos para identificar quais eram as funções que eles tinham, o que não poderia faltar no nosso e como a gente pode melhorar para que o estudante tenha uma melhor experiência usando o aplicativo com essa finalidade. É para falar de Enfim, todas? então nessa parte, não, no geral a gente fez só, pegou vários aplicativos que se pareciam entre si e que pareciam com as funcionalidades que a gente queria que tivesse no nosso, para poder comparar e se ir guiando referente a esses aplicativos. Mas são E a gente aplicativos seguiu parecidos, então também uma dica que a monitora deu de pegar esses aplicativos e reunir o que a gente mais gostou de cada um deles para implementar no nosso protótipo. Identificar também os erros, o que não funcionava desses aplicativos que a gente poderia melhorar ou não usar no nosso. Bom, aí com base nessas funcionalidades que a gente observou nesses aplicativos, a gente criou um questionário de perfil para entender quem é o nosso público-alvo, né? E aí, aqui são algumas das respostas, né? Qual é a ocupação dele na faculdade, ou dela? Como é que a pessoa se identifica, como se é mulher, homem, não binário? Qual curso? Em qual campus que estuda ou trabalha? Com que frequência que você sente que precisa de apoio emocional? Você gostaria de ter um aplicativo da UFPE que ofereça suporte emocional? Quais dessas funcionalidades aí? A gente trouxe uma lista de funcionalidades para as pessoas escolherem quais eram as que mais faziam sentido para o nosso projeto. E agora as pessoas que a gente criou para poder desenvolver esse protótipo. a gente fez foram 2 personas. São bem parecidas entre si, uma mulher de design, período da noite, quinto período, a gente, enfim, fez toda a historinha para cada um, para ela, a outra também foi um homem dessa vez, mas seguindo o mesmo padrão. Tá aí todos da A UFPE, única todos diferença dos têm dois é que um mora em Santa Cruz e o outro mora em Caruaru, né? A mulher mora em Caruaru, trabalha o dia inteiro, e ele trabalha meio período, mas precisa desse tempo para translocar de cidade, né? Deslocamento. são pessoas diferentes, mas mesmo assim, sendo assim, que são parecidas, são Cada só uma no tem. UFPE, mas que as duas têm essa necessidade de, tipo, de relaxar um pouco, de ter muita coisa na cabeça, enfim, aí por isso que precisava de algum aplicativo para isso. A gente teve agora a segunda etapa, que é a geração e seleção de alternativas, que a gente utilizou brainstorm e especificação de requisitos. Bom, o Aí o brainstorming a gente usou para refinar aquelas funcionalidades que a gente observou tanto na análise de concorrentes quanto as funcionalidades sugeridas no questionário, né? E através das respostas do brainstorm, a gente criou os requisitos, os funcionais e os não funcionais, que a gente apresentou em sala. Aí, depois dessa primeira parte da segunda etapa, teve essa outra parte que foi durante a semana que a gente concluiu. A gente fez mais brainstorm para poder fazer a escolha de nome do aplicativo, especificação de requisitos, maquete. No caso, brainstorm e especificação a gente já tinha feito, só que a gente depois fez de novo mais brainstorm para o nome e também fez a maquete e o cat sort também. E Seria bom Pedro falar, né, já que foi tu que fez essa parte. obrigado, falo sim. O card sorting. O card sorte a gente separou classificações, pré-definições, né? Para os usuários, vários bilhetinhos, várias coisas para eles posicionarem nessas pré-definições da forma com que eles achassem Correto, né? mais adequada.
Isso, e seguindo a ordem que eles achassem adequada também. A ordem é importante. E passando assim por cima, né, todos os voluntários que a gente conseguiu achar, e todos, a maioria de design, de períodos bem variados, e serviu bastante para ajudar a gente no quesito de deixar na ordem legal, numa ordem interessante. Isso aqui foi nosso protótipo de baixa fidelidade. Nesse caso, a gente fez. Pedro, no caso, fez esse desenho assim em folha de papel com várias coisinhas e coisa, tipo, papéis recortadinhos, enfim, bem legalzinho. Aí a gente fez. Gravou, no caso, o Pedro gravou com algumas pessoas pra testar. Enfim, no geral, todo mundo, tipo, respondeu direitinho, conseguiu, foi bem intuitivo, ninguém acabou ficando perdido, nem confuso, nem nada. Tava, assim, Isso. pra um primeiro teste, assim, foi bem inicial, foi bem massa, ninguém ficou perdido nem nada. Qual o nome do teu gato, Thaís? Eu tenho 3 gatos. O cinza que tava aqui na minha cara é Alfredo. Aí o que tava deitadinho, que era outro, é Sirius. E tem uma frajolinha que é Lili. Fofo. Ah, Alfredo, foi boa a sua participação. Obrigado, Alfredo. Ele que vai conseguir o nosso 10. Tô torcendo por isso. Voltando, maquete, né? Isso. Isso aqui são os resultados, né, da maquete. Aqui a gente conseguiu identificar alguns problemas e algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Isso que no caso foram as próprias pessoas que Pedro gravou, né, fazendo, Conforme testando o a teste maquete, do que papel. deram essa sugestão. De melhoria, no caso, que poderia mudar, o que achou meio complicado, ou de complicado realmente ninguém achou complicado, foi só coisas que poderiam melhorar mesmo. Que aí, no caso foi, na parte do login, incluir uma opção de lembrar do e-mail e senha para facilitar o acesso, porque na hora, numa das gravações, a pessoa, tipo, acabou clicando em sair sem querer, aí quando foi entrar, já entrou direto. Ela falou, seria bom se tivesse um e-mail para lembrar. Quando eu cliquei nisso, aí foi bom ter falado isso, que é uma coisa meio óbvia, mas na hora a gente não se ligou, aí incluiu. Outra, na navegação do menu, incluiu a opção de voltar no app, justamente por isso, porque a pessoa foi lá, ela foi clicar em sair porque ela queria sair do menu. Só que aquele sair era do, tipo, sair do aplicativo. Aí teve essa confusão para incluir isso também, que a gente conseguiu incluir. A ordem das funções na tela principal. Fazer primeiro o check-in de bem-estar e depois o desabafo. Que foi mais de uma pessoa, inclusive, que deu essa opção, essa sugestão, no caso. Isso até por No questão de check-in de. praticidade, né? Essa questão aí do check-in ser mais rápido e prático de se fazer, para depois o Sim. anônimo, o desabafo anônimo, que é algo mais detalhado, que você precisa demandar uma atençãozinha a mais para fazer, enfim. Porque falaram que, no caso, era o fluxo mais lógico que foi falado. Isso. Também na opção de check-in de humor, no check-in de bem-estar semanal. Lá a gente colocou que era bom, ok e ruim, como é que estava o seu humor durante aquela semana. E tinha lá também a opção de outro. Aí uma das sugestões foi, quando a pessoa clicar na opção de outros, abrir um campo para a pessoa colocar, conseguir escrever alguma frase exatamente como está se sentindo. E também no texto motivacional, porque no protótipo que Pedro fez, ele acabou colocando uma frase motivacional, só que meio que engraçadinha. Só que a sugestão foi evitar esse tom engraçadinho, porque dependendo do humor da pessoa, se ela, tipo, não tá muito bem da cabeça, não tá ok, ela pode acabar não levando isso muito bem, pode acabar se ofendendo, talvez, enfim, aí a gente acabou mudando pra algo um pouco mais sério, assim. Ainda assim, sendo leve, ainda, mas não engraçadinho, sendo mais sério. Não Como promover Thaís gatilhos, falou, né, na pessoa. sim. Não pode Aí, de falar. Como novo, Thaís a gente falou usou ainda o agora, brainstorming de novo, agora foi para o nome do aplicativo, que a gente usou 2 vezes, um foi para as funcionalidades, isso aqui agora para o nome. Aí foi quando a gente conseguiu mais estruturar a identidade visual e todo o layout da interface do aplicativo. só que a gente começou com o Zflow, né? A gente pegou todas aquelas funcionalidades dos requisitos e dos dados coletados no protótipo de baixa fidelidade para a gente construir a arquitetura da informação, né? E aqui é basicamente um esqueleto do que é o nosso protótipo final. Ação. Pode passar. Aí temos a nossa parte de identidade visual, que a gente pediu, ou a gente preferiu optar por essa ideia de lâmpada.
Foco. Na escolha do nome, no brainstorm que a gente fez, a gente optou pelo nome Clareia, no sentido de clarear a mente do usuário. Fazer com que, através dos desabafos e toda essa interação com o aplicativo, conseguisse Clarear. clarear, iluminar, buscar um caminho saudável para aquela pessoa. E aí a gente chegou nessa opção de lâmpada como logo, Uhum. para trazer esse sentido de iluminação, de promover no usuário que o fim do túnel tem uma luz. Bom, a gente também usou bastante, esses 2 tons de azul, justamente com a finalidade de trazer esse conforto, né? Porque o azul é uma cor muito ligada ao conforto. Utilizando da psicologia das cores, o azul traz essa tranquilidade. Faz sentido. Uma tipografia mais fluida, Mais uma fluido. coisa mais descontraída. É menos agressivo do que uma. Mais levezinho, eu sinto que ela é leve. Até no border eu sinto que ela é leve. E agora a gente parte para as telas do protótipo que a gente fez. Essa é toda a interface de login, tendo a tela de início principal, a segunda tela é a de login, logo em seguida o cadastro e os créditos do sistema. Depois aí passando para as telas de navegação, depois que você faz o login, a tela principal, onde seria a home do aplicativo, 2 menus laterais, um para acessar o seu perfil e o outro para acessar as notificações, e também a tela de construção, no caso que seria para mostrar o que a gente não conseguiu desenvolver devido ao tempo. Aí a parte do check-in diário, onde você conseguiria selecionar o seu humor, ou você escreveria outro e depois digitaria, e em seguida iria aparecer a mensagem motivacional do dia. Também logo em seguida você poderia acessar o seu histórico de humor. Aí, nessa parte seria a parte do desabafo, quando logo após você fazer o seu check-in diário ou seu check-in semanal, um desabafo anônimo para que possa compartilhar com o público, para que você possa em seguida receber algum comentário, outra pessoa pode reagir no seu desabafo, e também você teria acesso às outras pessoas que estariam desabafando também, podendo reagir ou comentar na publicação dos outros. E esse foi o nosso questionário de satisfação. A gente aplicou ele logo após do usuário usar o protótipo. A primeira pergunta foi sobre o nível de satisfação com o aplicativo. A grande maioria respondeu que se sentiu muito satisfeito com o protótipo. A maioria também concordou que é fácil de usar o protótipo. A maioria das pessoas achou que o check-in é uma ferramenta útil. A maioria também concordou que a aba de desabafo anônimo também excedeu as expectativas. A maioria das pessoas concordaram que a clareia contribui para o bem-estar emocional. A maioria também concordou que a linguagem e as instruções são intuitivas. A maioria também concordou que o design visual e a interface são agradáveis e intuitivas. A maioria também se sentiu seguro em usar o protótipo. E a maioria recomendaria, a maioria não, todo mundo recomendaria o uso do aplicativo. Chegamos à conclusão que o aplicativo tem um papel importante na vida acadêmica dos estudantes, porque ele possibilita você a desabafar, é uma ferramenta de encontrar apoio emocional também, de você que está querendo lidar com os problemas, identificar quais são os problemas, se é uma coisa pontual de período durante o semestre, se é no início, meio e fim. Eu acho que você tem um certo... Dá para você visualizar, de forma geral, quanto tempo você passou se sentindo bem, se sentindo ruim, né? Quantos dias, por exemplo. E aí, através de desabafos, você consegue pôr para fora aquilo que incomoda, identificar e procurar ajuda profissional. No Essa geral, ele serve necessidade. realmente como um diário.
Através do diário você vai colocando lá tudo, você depois tem lá a parte de histórico, você vai conseguir ver se você tá realmente muito tempo demais, triste, que está chegando no ponto de ser preocupante para você, tipo, procurar uma ajuda psicológica mesmo por fora, por exemplo. Então realmente serve como um diário para você ver como é que você tá bem, como é que você tá. Se o que você tá assim é ok, se não é ok, se você tá assim só porque é muito estresse da faculdade, ou é só por causa disso, ou se é um problema realmente um pouco mais sério, que tem que ser, tipo, procurar ajuda mesmo pra resolver isso. É interessante observar também que a metodologia e os métodos que a gente aprendeu em sala, eles ajudam a traduzir, né, esses dados abstratos, esses conceitos subjetivos, em um protótipo mesmo, visual. Tipo, foi interessante de fazer. Eu acho que a gente consegue, tipo, linkar isso com a próxima parte, né, com as melhorias futuras, Foi porque interessante e necessário, é necessário. porque a gente se viu e viu que não estamos sós nesse barco. Bom, dá para linkar esse aqui também com o próximo, né, que são os desafios. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente gostaria de fazer isso. Inclusive, uma das últimas etapas que a gente queria fazer era rodar as heurísticas, mas a gente não teve tempo. E aí, isso está aqui nas melhorias futuras, né? Fazer esse teste e mais testes, essa iteração que está escrito aqui, né? Que a gente não teve tempo para fazer. Esse é um dos principais desafios, inclusive. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre as melhorias? Não. Perfeito. Os desafios? O tempo, né? Curtíssimo, tem que Muito deixar curto. bem claro que foi muito curto. Mas, sendo bem sincero, nessa reta final até que me diverti com o meu grupo fazendo o protótipo. A gente de ontem conversando, foi muito legal. Sim. Muito, muito legal mesmo. E depois que a gente viu que iria ser, não de boa, mas tipo, a gente ia conseguir entregar tudo, a gente relaxou mais e ficou Uhum. foi mais fluido, mais de boa, assim, pra fazer. E outro ponto que vale, assim, não foi um desafio, foi uma parada que facilitou, o grupo todo colaborou perfeitamente. Cada um Agora, ajudando o que podia, pronto, acabou esse trabalho feito, ó. Bolo. Aqui o bolinho, ó. aí o bolo. Cadê? Bolinho. Aqui, ó. Cadê o bolo? Entregue. Pronto, aqui tá o cronograma completo, né? Ah, De- eu queria falar só uma coisa, assim, porque não só pra gente, mas para você, professor, pela iniciativa de abordar esse tema tão delicado, né? Porque, querendo ou não, é um problema que está aí escancarado para todo mundo ver, todo mundo vivencia diariamente na universidade, e que não são todos os professores que se, se envolvem querendo buscar uma solução. Então, eu acho que a proposta da disciplina em tratar sobre isso Bacana, bem é muito bacana mesmo. legal. Com certeza. E aproxima também essa questão do aluno com outros alunos também. E traz, eu acho que diante de todas as equipes, da turma inteira, dá para se ter um panorama para a galera do curso, professores e tudo mais, de como tá, né, a saúde mental de todo mundo. Com certeza. É isso. Perfeito. É isso. Acabou. Entregue o trabalho. Muito obrigado, gente. Muito boa noite. Se cuidem. Até amanhã. Um cheiro no Desculpa coração. qualquer coisa. E Tá foi? bom? É Acabou a isso. gravação?